Muito bem, hoje nós vamos iniciar o estudo da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Essa primeira parte que trata das causas primárias, da origem das coisas, dos princípios. Nessa primeira parte, nós temos 4 capítulos. O primeiro nos fala de Deus, o segundo, dos elementos gerais do universo, terceiro, da criação, e o quarto, do princípio vital. Allan Kardec inicia esse trabalho do Livro dos Espíritos com uma pergunta primordial. Ele quer saber que é Deus. Os espíritos lhe respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência máxima, maior, suprema, acima de todas as inteligências e dá causa a todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Com essa resposta, nós aprendemos a desvincular a figura de Deus, que é uma inteligência suprema, da figura do homem falível e que é criatura, que jamais atingirá essa perfeição da inteligência suprema. E, portanto, nós deixamos de vê-lo como aquele homem velhinho que sabe de tudo e que nos dirige apontando o dedo para os nossos erros, para os nossos acertos. Pois Deus é uma inteligência que nos governa através de leis magnânimas e imutáveis, e não um homem falível e que tem as suas limitações e os seus defeitos. Allan Kardec faz nessa primeira parte, procurando fazer com que nós entendamos essa infinitude de Deus na sua inteligência, na sua origem, faz uma relação de Deus e o infinito. E ele nos diz: infinito, define para nós, é o que não tem começo e não tem fim. É o desconhecido. Deus é, portanto, infinito em suas perfeições. Onde nós vamos encontrar as provas da existência de Deus? Nós já sabemos que ele é uma inteligência superior a todas as demais e que é a causa primeira de todas as coisas. Mas onde nós vamos saciar a nossa razão, a nossa curiosidade, o nosso desejo de provar a sua existência? Basta olhar as obras da criação. Olhando as obras da criação, nós vamos verificar quantas coisas que a inteligência do homem é incapaz de reproduzir. Portanto, só uma inteligência suprema poderia criar. E também nós recorremos a uma afirmativa, a um axioma da nossa ciência, que nos afirma que o acaso não é inteligente e ele não existe. Não há nenhum efeito sem causa. Portanto, nós devemos procurar a causa de tudo o que não é obra do homem. E iremos encontrar uma resposta na nossa razão, no nosso raciocínio. De tal forma que a inteligência divina,
essa inteligência suprema se revela em suas obras, na sua criação. E Allan Kardec afirma para nós que quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios dessa inteligência, dessa criação, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. E a natureza íntima de Deus? Será que nós podemos conhecer no grau de evolução e de compreensão que nós nos encontramos? Será que nós podemos penetrar na natureza íntima de Deus? Podemos compreender essa natureza íntima? Não, nós não podemos ainda compreender a natureza íntima de Deus, porque falta-nos o sentido apropriado para que nós possamos compreendê-lo. Mas quando o homem, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quanto consolo nessa afirmativa, né, para todos nós. Mas sobre os atributos da divindade, será que nós podemos fazer algumas considerações sobre os atributos da divindade, mesmo nos faltando sentido para conhecer a sua natureza íntima? É verdade que nós não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, sem deixar de ser Deus. Ele não pode deixar de ser eterno. Se assim não fosse, existiriam outros deuses antes deles e existiriam outros depois de Deus, né? Então, Deus é de todo sempre, ele é eterno, ele é imutável. Se ele fosse mutável, o que seriam das estabilidades das suas leis, que são de todos os tempos, de todos os lugares, imutáveis, são eternas? É imaterial. Nós vimos que nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, mas nós sabemos que ele difere de tudo que nós conhecemos como matéria, pois a matéria muda, né? É mutável, e Deus não muda, é imutável. Ele é único e onipotente. Não existem outros deuses, e ele é todo poder. Soberanamente justo e bom. Compreensão de Deus. Sobre a compreensão de Deus, nós sempre queremos compreender Deus, mas ainda temos muitas limitações. Os Espíritos nos dizem, Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. E nos recomendam, não vades além. Quer dizer, não vá além porque você vai perder o seu tempo, pois compreender Deus é querer penetrar no que é impenetrável, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E recomendam ainda aos espíritos compreender a nós mesmos será mais útil. É preciso que nós nos compreendamos, reconheçamos as nossas limitações e trabalhemos para desenvolver o nosso progresso. Assim nós vamos, então, nos aproximando um pouco mais dessa compreensão. Sobre o conhecimento das coisas, o que nos revelam os espíritos. Deus não permite que tudo seja revelado. Certamente porque ainda não temos a compreensão necessária para entender algumas coisas. À medida que o véu se levanta, à medida que o homem se depura. Então, é preciso que nós trabalhemos pelo nosso progresso, pela construção das nossas virtudes, para que a gente possa se livrar de tantos vícios, de tantos defeitos, para que a gente comece a levantar esse véu e passe a entender um pouco mais do princípio das coisas. São-lhes necessárias faculdades
que ainda não possui, só com o nosso desenvolvimento. Mas e a ciência, onde muitos homens de inteligência trabalham buscando descobrir coisas que tanto nos ajudam? Será que a ciência pode penetrar nessas origens? E os espíritos nos dizem que a ciência é um instrumento de Deus, sim, para o adiantamento da humanidade. Nós, por todo o desenvolvimento da ciência, já temos essa certeza. Porém, eles nos revelam que também para a ciência, Deus estabeleceu alguns limites. Sobre a matéria, a criação da matéria, como se deu, o que a gente pode saber? Só Deus o sabe. Portanto, não adianta a gente querer questionar. A definição de matéria para os homens é aquela que nós aprendemos na nossa escola, né, primária. Qualquer substância sólida, líquido, gasosa que ocupa lugar no espaço. Mas para os espíritos, eles nos deram outra definição. É o laço que prende o espírito e instrumento que este se serve. Existem estado que ignorais, etérea, sutil, uma forma que a gente ainda não tem acesso e ainda não conhece. Esse laço, essa matéria que une o espírito à matéria, que é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, que permite que o espírito atue sobre a matéria. E o espírito, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Sua natureza íntima. O que nós podemos saber sobre a natureza íntima dos espíritos? Não é fácil analisar com a vossa linguagem. A pobreza da nossa linguagem, a limitação da nossa linguagem, ainda não nos permite analisar a natureza íntima dos espíritos. Sobre a evolução do princípio inteligente. Todos os espíritos são criados como princípios. Esses princípios passam por todos os reinos da natureza para o seu desenvolvimento. Emmanuel nos revela na obra O Consolador que esse princípio dorme, né, se apropria de muitos processos, dormitando no mineral. No vegetal, esse princípio desenvolve sensações. No animal, apropria-se do instinto. E no homem, ele atinge a razão. Dessa forma, o princípio inteligente se elabora, se individualiza e torna-se espírito. Sobre os elementos gerais do universo: espírito, matéria e acima, e como criador, Deus. Esses três formam a trindade universal. Deus, o Criador, criou o espírito e a matéria, formam a trindade universal. Constituem o princípio de tudo o que existe. Fluido universal. O que é este fluido universal? É uma matéria elementar ou primitiva que dá origem a infinitas variedades de coisas. Fluido universal é também conhecido, como nos define André Luiz numa obra Nos Domínios da Mediunidade, no seu prefácio, como o hálito de Deus. Permeia toda a sua criação. Todos nós estamos
mergulhados neste fluido universal como peixes no oceano. Possui propriedades especiais. Produz inumeráveis combinações, das mais grosseiras às mais sutis. Por exemplo, o fluido elétrico e o fluido magnético são algumas das inumeráveis modificações deste fluido. As diversas propriedades da matéria originam-se das modificações que as moléculas elementares desse fluido universal sofrem por efeito da sua união. Portanto, tudo que nós, todas essas criações, todos esses objetos, esse computador, por exemplo, que está aqui à minha frente, que me permite estar falando com vocês nesse momento, é uma formação dessa união dessas moléculas elementares formando esse objeto. A cadeira onde estou sentado, tudo que existe é decorrente da união dessas moléculas e a formação desses objetos. E o espaço universal? Como que nós podemos falar sobre esse espaço? Ele é infinito. Não há vácuo, ou seja, não existe nenhum espaço que não tenha algo a ocupar. O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos. Embora nós já tenhamos evoluído muito a nossa ciência, desenvolvido muitos aparelhos potentes que captam muitas imagens distantes aí no nosso universo, existem espaços que esses aparelhos ainda não captam. E o universo? Ou os universos? Porque a ciência já anuncia aí a descoberta de vários universos, e não só um universo. Ele é composto por mundos visíveis e invisíveis. Todos os astros que o compõem, pelos fluidos que o enchem. Todos os seres da criação. É obra de Deus, criado pela sua vontade. E a formação dos mundos? Como se dá a formação dos mundos? Pela condensação da matéria. O mundo, depois de formado, ele pode desaparecer. Dessa forma, é que Deus renova os mundos, como renova os seres, para que possam renascer novamente com outros objetivos. Sobre os mundos habitados, teve muito tempo em que nós tínhamos a ingenuidade de achar que só o nosso planetinha Terra era habitado, Mas isso já vai muito tempo. Todos os globos que se movem no espaço são habitados. A constituição física deles não se assemelham. Cada mundo que é criado tem a constituição física apropriada para aqueles habitantes que lá vão viver. Portanto, cada um tem a constituição física determinada pelo objetivo daquele mundo. Os habitantes possuem organizações diferentes pelas mesmas razões. Mas e os seres vivos? No começo, tudo era o caos. Parecia uma desordem, Mas, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Como certamente já
fora previsto e planejado pelo Mestre Jesus, que, como nos revela Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, é o governador espiritual do nosso planeta. E aqui estava desde o princípio, desde a formação do nosso planeta. E sempre esteve definindo todas as diretrizes, todas as necessidades para que esse planeta se formasse para cumprir os objetivos pelos quais Deus, o nosso Pai, o incumbiu dessa criação. E pouco a pouco, assim, cada coisa tomou o seu lugar. E apareceram os seres vivos, mas de onde eles vieram? A terra lhes continham os germes para que eles surgissem. E a espécie humana, como chegou, de onde veio? Também se encontrava entre os elementos orgânicos deste planeta. Veio ao seu tempo. Mas e Adão? Adão que povoa muito aí o nosso imaginário. Teria sido ele o primeiro habitante, né, do nosso planeta Terra? Nos revelam os espíritos que não. Adão foi um personagem que viveu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, mas ele não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Foi, sim, um dos sobreviventes de cataclisma em certa região do globo. E ele constituiu o tronco de uma das raças que povoaram a Terra em uma determinada época, a raça chamada raça adâmica. Emmanuel também, nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, nos dá um relato sobre essa chegada dos capelinos aqui no nosso planeta, onde foram recebidos pelo amor e amparados pela generosidade do Cristo. Conta-nos Emmanuel que na constelação do Costeiro tinha um planeta chamado Capela, que ele já estava pronto para se transformar em um mundo de regeneração. Porém, lá ainda muitos espíritos que muito desenvolvidos em inteligências, porém ainda remitente no mal, ainda sem a moralidade desenvolvida a ponto de poder permanecer naquele planeta, foram degradados para o nosso planeta. E aqui chegando, sendo recebido, como disse, pelo Cristo, deram origem a várias raças em vários locais do nosso planeta e nos ajudaram aí nesse processo de povoamento e de desenvolvimento da humanidade terrestre. E o aparecimento do homem, portanto, surgiu em muitos pontos do globo, pontos diferentes, essa chegada desses capelinos, e em épocas variadas. Sobre a diversidade das raças, o que nós podemos aprender sobre a diversidade das raças? As diferenças físicas e morais provêm do clima, da vida, dos costumes, provém também das diversas mudanças, né? O homem muda muito de um local para outro, e aí as raças vão se misturando e vão formando novas raças. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que podemos ter muitas raças, mas todos nós somos da mesma família, partimos da mesma origem, temos o mesmo Pai, que é Deus, o nosso Criador. Uma outra questão tratada nessa primeira parte são algumas considerações bíblicas sobre a criação. A Bíblia e a ciência. Existem algumas contradições, ou será que as contradições são mais aparentes do que reais?
elas decorrem dos equívocos na interpretação das simbologias dos textos sagrados. Alguns exemplos. Os 6 dias da criação. Quem de nós nunca ouviu dizer que Deus fez o mundo em 6 dias? Fez todas as suas criações em 6 dias. Esses períodos, né, a ciência hoje já nos revela que esses períodos, esse período de 6 dias referidos lá na Bíblia, indicam períodos com centenas de milhares de anos, e não 6 dias de 24 horas. Outro exemplo, Noé e o dilúvio. A ciência também, mais especificamente o ramo da geologia, comprova que o grande dilúvio universal ocorreu antes do aparecimento do homem na Terra, e que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclisma ecológico. De tal forma que Kardec é muito assertivo e nos ajuda quando ele nos afirma que a ciência, longe de depreciar a obra divina, nos lá mostra sobre aspecto mais grandioso e mais acorde com o poder de Deus. Do princípio vital. O que é o princípio vital? É a força motriz dos corpos orgânicos. É a força que dá vida aos corpos orgânicos. Sua origem é no fluido cósmico universal, modificado. Sua função dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Assim é que nasce a vida, a matéria, né, os órgãos materiais do nosso corpo físico são banhados, nutridos pelo princípio vital. Então, essa junção da matéria e do princípio vital é que dá a vida. Um jeito prático, um exemplo prático da gente entender essa questão é, por exemplo, um aparelho elétrico, né, que a gente possa ter na nossa casa. Então, nós temos um aparelho elétrico com todas as suas pecinhas e as suas engrenagens prontas para funcionamento, mas se a gente não ligá-lo na tomada, ele não recebe o impulso necessário para que ele realize a sua tarefa. O princípio vital é que movimenta, é que dá vida a esses órgãos. Princípio vital, portanto, é que dá impulso aos órgãos. E a morte? É o esgotamento desses órgãos. Com o esgotamento desses órgãos, o fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida. Aquele mesmo aparelho que nós ligávamos na tomada e ele funcionava perfeitamente, desgastou-se com o uso, as suas peças foram desgastando de tal forma que, ao conectá-lo a uma tomada, ele já não, essa força já não possibilita o seu funcionamento. Características do fluido vital. Quais são essas características? A quantidade não é absoluta em todos os seres orgânicos. Então, varia de ser para ser. A nós, os seres humanos, por exemplo, cada um pode ter mais ou menos quantidade desse fluido vital, ter mais vitalidade ou menos vitalidade. Ele esgota-se, então recomenda-se que a gente faça um uso adequado, não exagere no desgaste desse fluido vital.
ele pode ser transmitido, é transmitido de um indivíduo ao outro. Um exemplo muito prático, muito útil e que nós vivenciamos. Agora nós estamos um pouco afastados da nossa casa, mas nós trabalhamos na nossa casa com o passe. O passe é uma transmissão desse fluido. Aqueles que têm um pouco mais, transmite àqueles que necessitam de um reforço desse fluido. Aquele, como disse, que tem mais, pode dar para quem tem menos. Um outro aspecto que é tratado aqui na primeira parte são as relações inteligência e instinto. Nos dizem que a inteligência é uma faculdade especial do ser. Que essa faculdade da inteligência é que nos permite fazer as nossas escolhas. Nos dá o livre-arbítrio. E, portanto, essa inteligência nos permite a constituição da nossa individualidade moral. Já o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar. Ela não raciocina. Quase sempre é ela que nos guia, é ele, né? O instinto que nos guia. Mas existem possibilidades do instinto e da razão serem infalíveis. E seria muito interessante a gente dominar, né, essas possibilidades, porque utilizando-se dessas faculdades, né, desses atributos, que nós vamos construir aí a nossa moralidade, né, pelas escolhas que fazemos. E eles nos dizem que as possibilidades são quando não falseados pela má educação, orgulho e egoísmo. Nós vemos aí que a obra de Deus nos falta muito para que a gente possa compreender. E Allan Kardec fez uma pergunta lá, na 604, que nos ajuda, gente, a refletir um pouco sobre tudo isso. Tudo na natureza se encadeia por elos, que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender, né? Então, no estado em que nós nos encontramos, a gente ainda tem alguns elos aí perdidos que a gente precisa ainda construir para completar, né, esse entendimento. Somente quando a sua inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento, é que compreenderá a obra de Deus. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita está aí e nos fornece os instrumentos, né, o caminho que nós devemos percorrer para que a gente possa construir esse processo de desenvolvimento, para que a gente possa nos aproximar de Deus, o nosso Pai e Criador. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.